Olá, pessoal! Hoje, então, daremos prosseguimento à nossa conversa a respeito da classificação dos alimentos. Na aula passada, nós conversamos a respeito do contexto inicial do assunto, da classificação dos alimentos, e abordamos também o assunto sobre volumosos. Hoje, nós iremos conversar, então, sobre o grupo dos concentrados, que, como vocês viram na nossa conversa passada, podem ser separados nos grupos de concentrados energéticos e dos concentrados proteicos. Hoje, então, iremos abordar e discutir o que são os concentrados energéticos e os principais exemplos que nós temos de alimentos que podem, então, ser utilizados para a alimentação dos animais de produção. Como nós vimos na conversa passada, os volumosos serão os principais constituintes da alimentação dos ruminantes. Já no caso os concentrados, então, terão aí, principalmente os concentrados, de modo geral, os energéticos e os proteicos, terão aí uma participação importante na alimentação dos monogástricos. É importantíssimo nós lembrarmos, pessoal, que no caso dos alimentos concentrados, eles irão possuir um baixo teor de fibra bruta, ou seja, iremos trabalhar aí com menos de 18% de fibra bruta na matéria seca. E para vocês ficarem um pouquinho mais familiarizados, a matéria seca é a porção do alimento que vai conter aí os nutrientes que vão ser importantes para os grupos dos animais. E basicamente a matéria seca vai ser aquilo que vai servir de base de comparação entre os grupos de alimentos. Os alimentos concentrados também irão possuir um elevado teor de energia, girando aí em torno de mais de 60% de nutrientes digestíveis totais na matéria seca. É o principal constituinte da dieta dos monogástricos, como eu acabei de comentar com vocês, mas para os ruminantes, esse alimento também vai ser utilizado com o intuito, na tentativa de elevar o valor energético e proteico da dieta. Óbvio que, se eu for trabalhar com alimentos concentrados energéticos, nós vamos então elevar o valor energético do alimento. Se eu for trabalhar com os alimentos concentrados proteicos, nós vamos então aí ter um aumento da proteína da dieta do animal. Por isso que é tão importante nós conhecermos os grupos de alimentos, para saber o que o animal está demandando naquele momento e saber quais produtos então nós podemos utilizar e lançar a mão. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, hoje então nós vamos trabalhar os exemplos de alimentos concentrados energéticos, explicando para vocês quais são esses grupos e como eles podem, então, auxiliar na melhoria da alimentação dos animais de produção. Os concentrados energéticos, pessoal, vão possuir aí menos de 20% de proteína bruta na matéria seca. E, geralmente, quando nós pensamos em concentrados energéticos, é importante que nós lembramos dos grãos de cereais e os seus subprodutos. Lembra que eu comentei com vocês na nossa conversa passada que a utilização desses alimentos geralmente vão estar trabalhando com o que sobra da indústria de alimentação dos seres humanos? Então, geralmente, esses subprodutos dos cereais, então, é o que resta, é o que sobra da alimentação humana. Ou, então, são produtos que realmente vão ser cultivados no intuito de alimentação animal. Então, basicamente, pessoal, os produtos que nós podemos pensar e enquadrar como concentrados energéticos é o milho, o sorgo, o trigo, o farelo de trigo, a quirela de arroz, o milheto, a raspa de mandioca. Lembrando que raspa de mandioca é importante que nós tenhamos cuidado com alguns produtos e toxinas que podem ser liberados pelo produto, mas dependendo da exigência e da necessidade, podemos lançar mão desse subproduto. Também utilizamos polpa cítrica, centeio, aveia, cevada e açúcar, que aqui no nosso caso, então, nós vamos conversar do açúcar melhorado, que seria o melaço. O milho, pessoal, geralmente representa aí cerca de 60% a 70% da dieta dos monogástricos, contém cerca de 9% de proteína bruta, se vocês forem comparar com os outros alimentos que nós vamos conversar hoje, relacionados aos concentrados. É um dos ingredientes que possui o menor valor de proteína bruta.
Em contrapartida, o milho vai apresentar 80% dos nutrientes digestíveis totais, ou a sigla NDT, e 3.400 quilocalorias de energia metabolizável por quilo. O valor biológico da proteína do milho é baixa, porque vai ser deficiente nos aminoácidos essenciais, como a lisina, o triptofano e a metionina. Então é importante nós lembrarmos disso, que dependendo do grupo de animais que nós estivermos trabalhando, será importante suplementar a alimentação com esses aminoácidos essenciais. Trago aqui para vocês um desenho esquemático da composição do milho. Então, basicamente, o grão de milho possui de 60% a 61% de amido. A casca irá compor cerca de 6,5% da sua composição, junto com o glúten, que trabalha ali em média de 10%. Depois eu tenho o germe, que varia de 4% a 5%, e a água girando em torno de 15% a 16%. Então, essa é a composição básica do milho, que irá ser fornecida para o animal, ou de forma inteira, ou de forma fracionada, dependendo do animal. E também, pessoal, é extremamente importante nós observarmos a ingestão do milho e como o milho está sendo excretado, para nós sabermos se ele realmente está cumprindo o papel de fornecimento de nutrientes que são obrigatórios quando o animal se alimenta. O sorgo, pessoal, seria o segundo ingrediente que nós vamos conversar hoje. Geralmente, o sorgo consegue alcançar cerca de 90% do valor nutritivo do milho, contém de 10 a 11% de proteína bruta, podendo chegar até 15%, possui uma proteína solúvel em álcool chamada cafirina, que é semelhante à zeína, né, que seria então a proteína do milho. O que acontece também no sorgo é a deficiência em lisina, treonina e metionina. O sorgo, pessoal, é pobre em minerais, principalmente em cálcio e algumas vitaminas. O sorgo pode ser pobre em alguns pigmentos, e isso vai ser fácil de observar, porque vocês podem encontrar o sorgo branco ou o sorgo escuro. E aí, né, entra nessa ideia de exceção de algumas variedades, que vão apresentar o pigmento como a zeoxantina e a luteína, porém em pequenas quantidades. O sorgo é rico em açúcar, como sacarose e maltose, e apresenta cerca de 3,6% de extrato etéreo. Extrato etéreo, pessoal, é a fração que tenta representar a parte gordurosa do alimento, mas, na verdade, o extrato etéreo representa todos os componentes que podem ser solúveis em éter, basicamente como ácidos graxos, ceras, pigmentos. Então, é nesse ponto, pessoal, que às vezes o alimento pode possuir um valor elevado de extrato etéreo, mas na verdade também o que pode ser contabilizado são ceras e pigmentos presentes na planta. O sorgo vai ser muito resistente à seca e altas temperaturas, então geralmente os produtores costumam utilizar o sorgo nas épocas de seca, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, porque não consegue se produzir o milho, né, com uma eficiência, se não tem processo de irrigação, então o sorgo acaba entrando ali no processo, entre aspas, de safrinha. O sorgo apresenta uma semente dura e pequena, geralmente arredondada, né, e a qual requer processo especial para a utilização ideal em alguns animais. Possui, né, o princípio ativo chamado de tanino, cujo gosto é amargo e geralmente possui baixa palatabilidade, principalmente para o monogástrico. No caso, pessoal, o tanino vai estar associado com a presença dos pigmentos. Então, quanto mais escuro for o grão de sorgo, maior quantidade de tanino ele vai apresentar. E aí, menor palatabilidade, principalmente para os monogástricos. Então, é importante observar o tipo de sorgo e a cor do seu grão para poder identificar a quantidade de tanino presente no grão, na semente. Trago para vocês aqui, né, então, um desenho esquemático dos componentes do grão do sorgo.
Então, podemos encontrar o endocarpo, a testa, que é o tecido pigmentado e onde nós vamos encontrar aí a presença do tanino. Temos o pericarpo, que está logo abaixo, logo acima da testa, desculpa, e o germen, que possui então a proteína e os óleos. Como eu comentei com vocês, a coloração do grão de sorgo então nos dá a ideia da concentração de tanino. Então, quanto mais escuro for o grão, maior será a concentração de tanino. A porcentagem de tanino aceitável gira em torno aí de 0,4%, mas já tem grãos, né? A gente encontra aí na literatura a presença de até 2% de tanino, e aí realmente a palatabilidade vai ser bem menor. E o tanino é considerado um protetor das proteínas naturais na passagem dessas sementes, então, pelo rumen, no caso, então, dos ruminantes, do grupo dos ruminantes. Depois do sorgo, pessoal, nós temos, então, o trigo. O trigo sempre vai ter o seu consumo, o seu cultivo principal para o consumo humano, na finalidade, então, de produzir farinha. O que sobra desse processo de produção de farinha é, então, o que vai estar relacionado com a alimentação dos animais de produção. O grão do trigo, ele pode ser classificado em dois grupos, o grão duro e o grão brando. O grão duro possui aí de 13 a 16% de proteína bruta na sua matéria seca, apresentando então uma proteína tipo glúten e a gliadina. Ambas essas proteínas vão ser responsáveis pela consistência pegajosa, que é muito importante para a fabricação do pão. Já o grão brando vai ter em torno de 8 a 11% de proteína bruta na sua matéria seca e é muito interessante, pois apresenta elevados níveis de lisina, triptofano, metionina, cistina e histidina. Porém, em contrapartida, é deficiente em leucina e alamina e às vezes também em treonina. É uma boa fonte de tiamina e possui mais colina e niacina que o milho. Então, observem, pessoal, que eu posso encontrar, né, disponível ambos os tipos de grão, tanto duro quanto brando. E aí, o que vai diferenciar uma estrutura da outra, além de todos os compostos, né, que o brando vai ter a mais, também vai estar relacionado com a quantidade de proteína bruta nos seus grãos. Apresento aqui para vocês, né, o grãozinho de trigo, que eu acho que para vocês já é familiar. Então, o grão do trigo vai apresentar a endosperma, a aleurona, depois, nas camadas mais internas, a raiz primária e o escutelo, e de forma mais externa, a epiderme, as células cruzadas, a hipoderme, as células tubulares, a testa, assim como o grão de sorgo também apresenta, e o tecido nucelar. Então, percebam, pessoal, que dependendo do processo de polimento e de fracionamento do grão de trigo, eu vou liberando e trazendo em si partículas mais internas, que então vão dar as características do produto final. O trigo apresenta em torno de 2% de extrato etéreo, 80% de nutrientes digestíveis totais e de 12 a 14% de proteína bruta. É um alimento que vai ser pobre em cálcio e rico em fósforo quando comparado então aos outros grupos de cereais. O que torna o trigo também muito interessante no processo de utilização para os animais é que ele apresenta alta palatabilidade, então uma grande aceitabilidade pelos animais. Contudo, será deficiente em vitamina D, riboflavina e caroteno. Depois disso, pessoal, nós temos o arroz. Também vai ser a principal fonte de alimentação humana e o que sobra, né, do produto de polimento e de limpeza do grão, é isso então que será utilizado para alimentação dos animais. É um produto que contém em torno de 12% de proteína bruta e 90% de nutrientes digestíveis totais. E como vocês podem ver nesse desenho esquemático, eu tenho a casca,
que seria a estrutura mais externa, o farelo, que seria uma parte mais interna, e geralmente o que é mantido no arroz integral, e o grão, na parte mais interna, que é o produto final do polimento, aquele arroz que nós costumamos consumir com maior frequência. Depois nós temos, no desenho do lado direito, outro desenho esquemático demonstrando, então, maiores particularidades do grão de arroz. Então, nós temos a casca, como visto no desenho anterior, e depois nós temos as partes internas, que irá ser composta pelo endosperma e pela geme. E entre a casca e o endosperma, nós temos a película, que, como eu comentei, dá origem, então, ao farelo de arroz. Mais um desenho, né, demonstrando, então, o embrião ou o germe, que vai ser a estrutura de maior parte dos nutrientes do farelo, são retirados, então, no polimento para obtenção do arroz branco. Nós temos a camada da semente e pericarpo, que compõe, então, o farelo de arroz e o endosperma. Para a alimentação dos animais, então, basicamente, nós podemos lançar mão de 3 subprodutos do arroz. O primeiro deles seria o farelo de arroz integral, que vai ser um produto que apresenta cerca de 13% de extrato etéreo, 12% de proteína bruta, 3,2 microcalorias por quilo de energia digestível, 70% de nutrientes digestíveis totais e 12% de fibra bruta. É um alimento altamente oxidável e, a partir do momento em que ocorre a oxidação, ocorre também a destruição das vitaminas lipossolúveis. E, além disso, também reduz significativamente a palatabilidade do produto. Depois disso, nós temos o farelo de arroz desengordurado, que vocês podem encontrar aí na literatura como FAD. Contém cerca, então, de 17% de proteína bruta e 13% de fibra bruta. É mais barato, porém, é menos nutritivo. Por ser mais barato, acaba sendo um dos produtos mais utilizados para a alimentação dos animais. Mas, como foi citado, por ser menos nutritivo, é importante então que seja feito um balanceamento adequado do alimento para que consiga então suprir as exigências de cada animal de produção. E por último, pessoal, nós temos a quirera, que é o que quebra do que quebra do que quebra do arroz, então são partículas muito pequenas do grão. Geralmente esse alimento é pobre em proteína, pobre em fibra, pobre em gordura e também pobre em minerais, sendo então um produto rico em extrativo não nitrogenado, que nós podemos chamar aí também de ENN. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito da aveia. A aveia é um alimento muito comum da alimentação humana e o que será utilizado na alimentação animal será o subproduto da aveia que é consumida por seres humanos. Basicamente, é um produto que irá apresentar de 11 a 14% de proteína bruta, com um coeficiente de digestibilidade de 80%, contém cerca de 5% de extrato etéreo, 10% de fibra bruta, 0,10% de cálcio e 0,35% de fósforo. Contudo, pessoal, é um alimento deficiente em metionina, histidina, triptofano e lisina. É também um produto desprovido de carotenoides e é pobre em vitamina A, o que deve ser levado em conta toda vez que nós formos, então, utilizar a aveia ao invés do milho. Temos também, pessoal, o milheto. É um alimento aí que vem sendo testado como uma alternativa econômica para os produtores, uma vez que produz boa quantidade de grãos em condições de deficiência hídrica, de altas temperaturas, de solos ácidos e com baixos índices de matéria orgânica. É um produto ainda que vem sendo testado, poucos produtores ainda conhecem a possível utilização do milheto
Então é um produto ainda que precisa ganhar mercado e conhecimento dos produtores de modo geral. Apresenta excelente crescimento em curtos períodos de condições climatológicas favoráveis. Por possuir teor de proteína superior à do milho e do sorgo, né, que eu comentei com vocês, o milho seria a substância, né, seria o ingrediente com menos quantidade de proteína bruta, girando em torno aí de 8%. Já o sorgo teria um pouquinho melhor, né, então apresentando aí em torno de 10% de proteína bruta. O milheto pode ser utilizado como alimento para os monogástricos e possui em média 12% de proteína, com variações que podem ir de 8,8% a 20,9%, como cita a literatura referente a esse produto. Então, se nós formos comparar tanto com o milho quanto com o sorgo, o milheto aí vai possuir uma quantidade de proteína bruta bem interessante para se utilizar com os animais de produção. Temos também, pessoal, a polpa cítrica. Geralmente, a polpa cítrica é um subproduto da laranja após a extração do suco e será composto por bagaço, casca e sementes. Aqui para vocês eu trouxe uma imagem de uma polpa cítrica peletizada, né, que é muito comum hoje no mercado para evitar problemas de umidade, né, então melhorando aí o período de utilização do produto, evitando também a atração de moscas e possíveis contaminantes, principalmente do ambiente onde a polpa cítrica pode ficar. Não é só assim que esse produto pode ser comercializado, tá ok? Ele também pode ser comercializado sem ser peletizado. Aí seria como um produto mais úmido, né, mais farelento. Mas, hoje em dia, né, já se lança a mão desse processo de peletização para melhorar tanto o processo de ingestão pelos animais, quanto a vida útil do produto dentro da propriedade. As características físico-químicas, o valor nutricional, a palatabilidade e a qualidade nutricional da polpa cítrica variam muito e levam em consideração a variedade da laranja, os métodos de processamento do produto, as condições e o período de armazenamento. Então, nós não podemos afirmar com muita certeza as características do produto, né? Nós não temos, então, como afirmar de modo geral, matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, entre as outras frações, né? Porque são vários fatores que precisam ser levados em consideração. O que pode se recomendar é que o produto não seja armazenado por mais de 2 meses e o uso deve ser suspenso caso haja mudança da cor do produto, porque daí nós podemos idealizar de que o produto, nós podemos então imaginar que o produto possa ter passado por algum processo de contaminação e essa contaminação então pode ser prejudicial para os animais, causando quadros de intoxicação. Temos também, pessoal, o melaço, que eu comentei com vocês lá no começo da nossa conversa, que ele estaria associado com a parte de açúcar. E é realmente isso, né? O melaço é um produto extremamente rico em açúcares, cálcio, magnésio, potássio, niacina e ácido pantotênico. Porém, é pobre em tiamina, riboflavina e nas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. É um produto que apresenta 57% de nutrientes digestíveis totais, porém, uma das limitações da utilização do melaço em ampla escala é a presença de nitrato de potássio, que, quando em excesso para os animais, podem causar quadros de diarreia intensa e problemas renais, como a nefrite. Então, deve-se pensar com cautela sobre a utilização do melaço e como se utilizar. Geralmente, hoje se encontra no mercado, né, a utilização do melaço, principalmente para alimentação de equinos, em rações já pré-estabelecidas, pré-preparadas, onde o melaço, então, já vem adicionado ao produto que será fornecido para os animais. Depois daqueles exemplos que eu passei para vocês, nós entramos, então, no grupo dos concentrados energéticos de origem animal.
E aí, no caso, o melhor exemplo que nós temos para esse grupo seria o grupo das gorduras animais. Será um produto utilizado para obtenção de rações com alto nível energético, mas essa substância também pode ser adicionada às rações com busca de outras funções, como diminuir a pulverulência da ração, ou seja, né, que a ração fique muito cheia de pó, né, seja uma ração muito solta. Isso diminui, né, quando você agrega melhor as partículas da ração, diminui o desperdício e melhora então a apetibilidade, ou seja, a formação dos grãos de pellet. Melhora também a utilização das vitaminas lipossolúveis, já que as vitaminas lipossolúveis exigem então a gordura para que a sua absorção seja maior, e garante também o aporte suficiente de ácido linoleico para os animais. Também, pessoal, a gordura animal diminui o atrito nas pelletizadoras, com o inconveniente de produzir pellets menos firmes. O uso conjunto de gordura vegetal e animal proporciona então um sinergismo que aumenta o valor calórico do alimento comparativamente aos produtos isolados. Ainda na ideia de concentrados energéticos de origem animal, nós temos a gordura e o óleo animal. Existe diferença entre esses dois produtos. No caso da gordura, nós podemos considerar então como produto obtido de abatedouros de bovinos, de suínos e de aves, né? Basicamente, esses produtos podem ser também comercializados com o nome de sebo. Já em relação à ideia do óleo animal, esse produto geralmente vem da industrialização de peixes. No caso dos ruminantes, eles são menos tolerantes à dieta de gordura do que os monogástricos. Lembrando também que, no caso dos ruminantes, nós não podemos utilizar e nem lançar mão de gorduras ou óleos de origem animal. Para ruminantes, buscaremos então a utilização de óleos vegetais. Recomenda-se utilizar de 3 a 5% de óleos ou gordura na dieta dos monogástricos, e a literatura recomenda que não seja ultrapassado a quantidade de 7% de óleos ou gorduras na dieta desses animais. Podemos ter também os concentrados energéticos de origem vegetal, né? No nosso caso, para a alimentação dos animais de produção, o mais comum seria o óleo de soja. Na imagem, nós temos outros exemplos, né, como as azeitonas, que dão origem ao azeite, o azeite propriamente dito, né? Temos também a linhaça, que produz um óleo de qualidade, mas como foi citado, basicamente esses alimentos vão ser mais voltados para a alimentação humana. O óleo de soja, ele pode ser obtido pela extração química, mecânica ou ainda por associação de ambas, do óleo contido na semente de soja. Basicamente, pessoal, existem 4 tipos de óleo de soja. O óleo bruto ou cru, que seria o primeiro exemplo, o óleo degomado, o segundo exemplo, o óleo refinado, que é basicamente o utilizado na nossa alimentação, na alimentação humana, e nós temos a borra acidulada, que é o produto mais utilizado na alimentação na indústria. Se a gente for pensar nos grupos de animais, basicamente o óleo degomado é um óleo que nós podemos utilizar com bastante frequência, e a borra acidulada. Os outros produtos, o óleo bruto ou cru, terá outros destinos, e o óleo refinado, como já citado, será utilizado para alimentação humana. Vale salientar, pessoal, que o que sobra do processo de extração do óleo, né, pode ser essa extração química, mecânica ou ambas, né, o que sobra da soja desse processo vai ser então também utilizada para alimentação animal, lembrando então que os produtos que se tem em relação ao óleo podem ser encontrados em menor quantidade no subproduto da extração do óleo. Agradeço pela paciência e pelo acompanhamento do vídeo. A nossa próxima conversa, então, será relacionada aos concentrados proteicos. Gostaria que vocês assistissem o vídeo, né, as videoaulas, na sequência que elas estão sendo disponibilizadas para vocês, para que facilite o entendimento do assunto e que forme, então, uma ideia lógica para vocês. Gostaria também
que após o acompanhamento da videoaula, se surgirem dúvidas ou que vocês gostariam de fazer colocações a respeito do assunto, que vocês me procurassem para que a gente pudesse debater o assunto e que não fiquem dúvidas aí no decorrer do assunto, já que a ideia, então, da composição dos alimentos, né, da classificação dos alimentos, será algo um pouquinho extenso devido às diversas classificações dos grupos. Desejo a vocês bons estudos e que possamos, então, nos encontrar em breve. Muito obrigada!